Henrique. Ele é deputado federal lá pelo Rio de Janeiro, não é, Alice? Muito bem, vamos ver o que é que diz o pastor Henrique, deputado Sabe o que eles federal estão pelo PSOL dizendo do sobre a Rio. PEC da segurança pública proposta pelo governo Lula? Que é uma PEC que retira prerrogativas, competências e autonomia dos governos estaduais e centraliza excessivamente o combate ao crime organizado no governo federal. Então eles vão protelando, vão embargando, estão dizendo que vão votar contra. Agora, olha que curioso, o governador Cláudio Castro está dizendo que o Rio de Janeiro está sozinho e dizendo que o governo federal foi omisso. Então, obrigado por essa pergunta, porque uma das razões da PEC estar andando tão lentamente desde o início do ano é pelo lobby do governador. Um deles. E o argumento dele é que o governo federal quer chamar muita responsabilidade para si, tirando assim a autonomia e competência do governo estadual. Daí agora ele inverte a narrativa e por isso que eu estou falando, tem uma maldade nisso. Tem famílias sofrendo, tem crianças sofrendo, tem mães inconsoláveis, tem pessoas em toda a cidade do Rio de Janeiro em pânico. Sabe por quê? Porque o governador do Rio de Janeiro quer ser senador, porque ele quer impor uma derrota nacional ao governo Lula. É esse nível de maldade, não tem nada a ver com segurança pública, dignidade humana. Ele não está nem aí para a vida da favela, nem aí para a vida dos 4 policiais. Ele está fazendo cálculo eleitoral oportunista em cima de uma barbárie. É isso, é conveniência política. A última coisa que importa para o governador é a segurança pública do povo do Rio de Janeiro. Complementando aí o que disse o pastor, o governador do Rio de Janeiro, carrasco dessa gente toda, 121 mortos, e segundo o secretário de Segurança, pode aumentar esse número. A maioria deles numa mata, que era para ninguém ver, e a polícia poder fazer o que quisesse com eles. Ou vai dizer que a polícia levou para uma mata para chegar e dizer: agora, vão se render, atenção, fulano de tal vai se render, temos aqui um mandado de prisão contra você. Claro que não. Levaram para a mata, não tanto preocupados apenas com a preservação da comunidade de onde esses suspeitos ou bandidos de fato foram retirados. Não, foi para matar, foi para não ter limite. E por que não recolher os corpos? Isso é uma conversa para depois. Depois a gente pode ter. Agora, vejam, n- na linha oposta ao que o pastor fala, mais um exemplo desse consórcio chamado da paz, que não passa do consórcio da morte, porque são pessoas despreocupadas com a vida humana. Não interessa se de bandidos, de inocentes, de suspeitos. Suspeito até está virando bandido agora. Vejam a fala do senhor Nicolas Ferreira, ou Nicolás, quando usou aquela É perucazinha Nicole, loura dele. Nicole. Quando tá de Ah, peruquinha porque loira, a é Alice Nicole. escreveu aqui Nicolas. Nicole. Nicole, muito bem, a culpa não é de Alice, é minha, que eu já devia ter aprendido o nome desse cidadão aí há muito tempo, que é o deputado federal pelo PL, que é o partido do Bolsonaro, em Minas Gerais, que não tem idade agora ainda para ser governador de Minas, mas que será o grande presente que Minas, quem sabe, na próxima eleição, dará ao país. Será esse cidadão, está sendo preparado para isso. Veja o que ele disse em seu discurso na Câmara dos Deputados. Para mim, a cada 60, de fato, ali que morrer, deveria ter morrido, era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí se eu falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nosso, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? É isso. Não é o que o Bolsonaro disse lá atrás? Sabe qual é o curioso? Ah, devia ter perdido, devia ter Mata matado mais. 20 mil Matava pessoas, a 30 mil. ditadura. 30. 30 mil, era? 30 Devia mil. ter. Bolsonaro banaliza tanto a morte e incita tanto a violência que ele fazia o discurso de matar 30 mil numa ditadura. E ele prometia que se tivesse o poder, ele restauraria a ditadura. E não chamava nem de ditadura, era uma revolução. E o herói dessa revolução
simplesmente era um torturador. Que essa turma que diz lutar pela liberdade, tem até alguns aqui que frequentam o chat, se você perguntar para eles o que eles acham do Brilhante Ustra, um torturador condenado, eles não vão conseguir criticar, eles vão até elogiar, eles eram a favor, eles têm como herói um sujeito que torturava, que batia, que matava, que machucava. Essa é a gente que luta pela liberdade. O Nicolas é um retrato dessa hipocrisia. Esse sujeito é tão hipócrita que está fazendo um discurso falando em matar traficante, em ir para cima de quem vende droga. O primo dele foi pego com 30 quilos de droga. O primo do Nicolas. Alguém que é muito ligado ao Nicolas, né? Um primo distante. Então, o Nicolas, fica aqui a pergunta: vale para o seu primo esse ódio todo que você está despejando, esse desejo de bandido bom é bandido morto, vale para o seu primo? Espero que você pelo menos mantenha a coerência, mas a gente sabe que coerência você não costuma ter, né? Mas enfim, Nicolas é o retrato da hipocrisia. Ou É, Nicole. mas tem vários retratos, né? Nesse suposto consórcio da paz, montado ontem pelos governadores de direita, ou pelo menos por 7 governadores de direitas, em solidariedade ao Cláudio Castro, governador do Rio, também tem o Ronaldo Caiado, claro, conhecido no passado como o Homem do Cavalo Branco. Por quê? Porque ele foi candidato a presidente da República na primeira vez que se teve eleições diretas para presidente, em 1989, e ficou lá na rabeira entre os candidatos mais votados, lá na rabeira. Me lembro até de um debate onde o Lula não dirigiu perguntas para o Caiado se irritou, disse: por que você não dirige perguntas a mim? E o Lula respondeu: olha, cresça e apareça. Ele estava com. O Caiado estava com 1 ponto, 2 pontos nas pesquisas de opinião pública. O Caiado, claro, agora se diz candidato a presidente da República pelo partido dele, União Brasil, que por sinal está todo dividido e não está certo que vai apoiar a candidatura dele, não. Ele foi para essa reunião do consórcio, que eu chamo consórcio da Da morte. morte. Ele foi para lá, para essa reunião, e vejam o que ele disse lá nessa Vamos ouvir. reunião. E a minha proposta Caiado. é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Mas cadê o resto da fala do Caiado? Ele fala porque lá em Goiás o crime não se cria. O que é? Como é que é? Cadê? Cadê? Eu digo, tem esse pedaço? Tinha. Ah, tinha que eu Olha que vi. interessante, enquanto você procura, deve ter Ele, ali. A gente falou há pouco, né, do Ustra. Olha que interessante, já tem gente no chat vibrando. Viva o Coronel Ustra. Só para me dar razão e mostrar que essa pois gente é, que luta pela bom, liberdade, na verdade, é um bando de fascistinha, cheio de ódio e preconceito. Mas siga, Ricardo Lombardi. essa fala do Caiado ontem, na montagem desse consórcio, aspas, da morte, terminava ele dizendo o seguinte: veja, como lá em Goiás. Lá em Goiás, bandido não se cria. Por quê? Por que não se cria? Porque ele mata. Porque não venha me dizer que apenas prende para o bandido ser julgado, eventualmente condenado ou solto, se a prisão não tiver sido Sim. cercada de todo um rito de legalidade. Porque você disse: não tem que cercar de rito nenhum. Prende, prende. Se for preciso, mata. Isso é do tempo da selvageria. Selvageria é um tempo dos homens da Idade da Pedra, onde não existia lei, não existia sociedade, não existia regime político. É para esse tipo de mundo que a gente quer voltar?
Mas muito bem, o senhor Ronaldo Caiado diz: não, lá não se cria. Como o senhor Tarcísio de Freitas, a gente ouviu ele aqui falando: não, o Estado tem que defender, cuidar dos homens de bem, que são aqueles que trabalham para fazer o Brasil crescer. Oi, só homem de bem é só isso? E o pobre dos desempregados? E o pobre dos desqualificados porque não tiveram educação, porque o Estado nunca deu uma educação digna desse nome? Esses não são homens de bem, ou esses não precisam ser cuidados. Não serão esses os que mais precisam ser cuidados? Para que daí não caiam no apelo fácil e atraente do crime organizado, cujo único objetivo é o lucro? Mas é claro, agora só que essa questão da segurança pública, esse país, como muitos outros países, não é só aqui, é no México, é na Colômbia, é no Peru, é em vários outros lugares, o Estado nunca cuidou dessa gente. Agora me Não tá diga nem uma aí. coisa, Mas nunca peraí, combate. Não, eles só querem reocupar território. Essa reocupação de não tem território, nem isso. território ocupado pelo crime, ela dura o tempo de um Não, dessa vez não suspiro. teve nem isso. Dessa vez não teve nem esse papo de reocupar território. Foram lá simplesmente para cumprir o que eles diziam que eram umas decisões da justiça, se aproveitaram para matar geral. Conseguiram recuperar 92 fuzis, mataram 120, 130 pessoas, ou seja, matou um monte de gente desarmada, porque tem mais corpo do que arma apreendida, e 92 fuzis fica muito aquém, muito abaixo dos 117 fuzis que eles apreenderam na casa de um miliciano ligado ao Jair Bolsonaro, ligado ao Lessa, que foi quem matou a Marielle. O Lessa era ligadíssimo ao Jair Bolsonaro, a ponto de inventar que a filha do Lessa namorou o Jair Renan para tentar justificar a ligação entre as duas casas, que na verdade eram ligações entre o Lessa e o Bolsonaro, mas eles inventaram o namoro entre os filhos que nunca existiu. O Lessa, que é um marginal que assassinou a Marielle, um dos milicianos mais perigosos do Rio de Janeiro, esse escondeu 117 fuzis numa casa que era vizinha do Jair Bolsonaro. E aí, nessa operação, que teve um resultado melhor do que a de agora, eles não deram nenhum tiro. Foram lá no bairro, na Tijuca, né, lá na Tijuca, onde é o bairro, e simplesmente, com o trabalho de inteligência, recuperaram 117 fuzis. Mas se há alguém perigoso, é a turminha no entorno de Jair Se Bolsonaro. há, Mais uma história cabeluda. se há uma Só um coisa. detalhe. Só um Diga. detalhe aqui, é que a gente tem que interagir com o chat no X, no YouTube, é legal também. E aí é, tem gente aqui dizendo, ó, o Leonardo Arevalo falou, olha, Noblar, tem uma foto sua com o Fidel Castro. Opa! Esse não era um Opa, essa genocídio. foto. Olha, não, mas antes de você explicar, Essa é uma foto ele ainda termina famosa. com uma fake news perguntando: esse não era um genocida? Esse, pelo jeito, aprendeu a história do Fidel Castro num meme que ele deve ter recebido no WhatsApp para soltar uma pérola dessa de tentar ligar o Fidel a genocídio, um completo ignorante e analfabeto da Mas política e da deixa eu história. Mas responder, enfim, mas explique deixa eu para ela a responder, foto, essa foto deixa que eu eles adoram responder. espalhar. Deixa eu responder essa história. Isso é uma foto. Quando eu acompanhei o ministro Abreu Sodré das Relações Exteriores do Brasil em 1990, não, 1900 e eu cheguei aqui em 1982, 1987, 1988, quando o Brasil e Cuba, que tinham relações diplomáticas rompidas desde a ditadura militar, essas reações foram restabelecidas no governo do presidente Sarney, que é aquele que era vice-presidente do Tancredo Neves e substituiu o Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito depois da ditadura, porque o Tancredo morreu sem tomar posse. Então, o Abreu Sodré, amando do Sarney, depois de oficialmente restabelecidas as relações Brasil e Cuba, foi fazer a primeira visita de Estado de um ministro brasileiro ao Fidel.
e levou com ele um grupo de jornalistas. Eu estava entre esses jornalistas. Outro jornalista que estava, o Boris Casoy. Outros deputados que estavam, Aécio Neves, que era bem mocinho, aliás, nós éramos bem mocinhos na época. Aécio Neves, Roberto Dávila, pelo PDT. E lá se fez essa foto, como Fidel fez foto com vários membros da comitiva. Isso foi numa feira não, numa fazenda nos arredores de Havana. Essa foto é tomada como apoio, adesão, cumplicidade minha com o Fidel Castro. Meu Deus do céu, tenho dó. Se quiser, eu mostro foto aqui, só não tenho foto com Bolsonaro, porque esse eu nunca frequentei, nem só vi uma Sabe, vez na minha vida à eu tenho uma distância. foto com o Bolsonaro, ele me dando um mata-leão. Você acredita nisso? Eu tenho. Ele, pá, pegando no meu pescoço. Mas enfim, continua. Se quiserem foto minha com Madre Teresa de Calcutá, santa da Igreja Católica, eu tenho, porque eu entrevistei ela quando ela passou pela Bahia uma vez e eu trabalhava na revista Veja na época. Com Dom Helder Câmara, que agora está no panteão dos heróis do Brasil, um decreto que saiu ontem, assinado anteontem, pelo vice-presidente da República e presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, arcebispo de Olinda e Recife, tido na época da ditadura como um bispo vermelho. Eu também tenho. Foto com Lula? Tem. Tem foto com muita gente, de direita, de Claro. esquerda, de centro. Pelo amor de Deus. Isso significa alguma coisa? Nada, significa que eu os conheci. Mas voltando aqui, não é ossos só do ofício, não, até são bons ossos. Entendeu? Não são necessariamente maus, não. Ó, só dizer pra galera Ah, do X que eu não tô tendo como ler os comentários lá. Desculpem, porque eu não tô com o meu X aberto aqui. Eu tô entrando no X pelo Google, aí não dá pra ver os comentários, mas tem lá 2.600 você pessoas adora assistindo, então obrigado. bater boca principalmente com pessoas Adoro. que dizem absurdos. Vê se Mas é. encontra alguma mensagem que não Ah, não, soe mas aí não como tem graça. absurdo. Aí não tem Aí não tem graça, né? graça, não tem Agora graça. veja, ainda Hum. a propósito desse, embora o Ciro Gomes, vocês conhecem, foi candidato a presidente da República quatro vezes perdeu.